Sabe aquelas coisinhas que a gente faz todo dia, quase no automático? Pois é, muitas delas, por mais inofensivas que pareçam, podem estar, sabotando nosso cérebro em silêncio. E não, isso não é nenhum exagero. Vamos entender isso melhor. E aí fica a grande questão, né? Será que a nossa rotina do dia a dia está secretamente prejudicando o nosso cérebro? A verdade é que, olha, não precisa de muito não. Na real, a rotina da maioria das pessoas hoje em dia já meio que contribui para isso. Pensa bem, estresse sem parar, celular na mão o tempo todo, ficar remoendo coisas que já passaram, soa familiar? É exatamente aí que a gente vai entrar. A ideia aqui é desvendar 7 desses hábitos que, com base na neurociência, podem estar minando a nossa capacidade de foco e o nosso bem-estar. E o mais importante, claro, é ver como virar esse jogo. Então, para começar, vamos falar de duas coisas que são tipo o ouro do nosso tempo: foco e energia. É justamente aqui que os primeiros sabotadores aparecem. E o pior, muitas vezes eles vêm disfarçados de produtividade. O primeiro grande sabotador é aquele que todo mundo conhece e muitas vezes até se orgulha de fazer: o famoso multitarefa. Só que tem um porém. A neurociência já provou que o nosso cérebro simplesmente não funciona bem assim. Cada vez que a gente pula de uma coisa para outra, responde um e-mail, olha o celular, volta para o relatório, a gente está queimando glicose e dopamina, que é um combustível mental super valioso. E o resultado? Chega no fim do dia, a gente está exausto, mas com aquela sensação de que não produziu nada de verdade. E a diferença é gritante. É bem isso que a gente vê aqui. De um lado, tem o caos da multitarefa, que só gera aquela sensação de estar ocupado, mas não de ser produtivo. E do outro, a gente tem a calma, a eficiência dos blocos de foco. É onde a energia é usada de um jeito inteligente. Tá, mas e aí? Como é que a gente faz para sair desse caos? A solução é mais simples do que parece. Blocos de foco. É um método bem direto. Primeiro, se escolhe uma tarefa, só uma. Depois, bota um cronômetro, tipo para 25 minutos, e durante esse tempo o foco é total nela, ignorar todo o resto. Parece pouco, mas essa pequena mudança já faz uma diferença, nossa, gigantesca. Agora, o segundo sabotador do foco. Esse é sutil. É a tal da dopamina barata. Pensemos na primeira coisa que muita gente faz quando acorda. Se a resposta for pegar o celular, pronto, já se está programando o cérebro para um dia mais difícil. Porque, logo de manhã, o nosso cérebro está super sensível. Dar a ele essa dose de recompensa fácil e rápida, como rolar um feed, faz com que ele passe o resto do dia inteiro caçando mais dessas distrações. E aí, na hora de fazer o que é realmente importante e difícil, a motivação já foi embora. Ok, falamos de foco e energia. Agora vamos para um outro pilar, a clareza mental. Porque não é só sobre o que se faz, sabe? O ambiente que a gente cria para nossa mente também é fundamental. E um dos maiores problemas hoje é o ruído constante. Vivemos na era do barulho. É música no banho, podcast no carro, um vídeo tocando enquanto comemos. Parece que ficar em silêncio virou algo impossível. E olha, não é que ouvir música ou podcast seja ruim. O problema é a ausência total de silêncio. Isso tem um preço alto. Mas por que o silêncio é tão importante? A explicação é fascinante. O nosso córtex pré-frontal, que é tipo o CEO do cérebro, a parte que planeja, toma decisões, ele precisa de silêncio para trabalhar direito. É nesses momentos de quietude que ele consegue consolidar memórias, organizar os pensamentos, processar informações. Querer que ele funcione no meio de um barulho constante é como pedir para um diretor de empresa tomar uma decisão estratégica no meio de um show de rock. Simplesmente não rola. E a solução não é virar um monge e se isolar do mundo, calma. A ideia é criar, de propósito, micromomentos de silêncio durante o dia. Pode ser na primeira hora da manhã, ou uns minutos antes de dormir, ou até mesmo fazer o trajeto para o trabalho, de carro ou ônibus, sem nada ligado, só em silêncio. Um tempinho apenas com os próprios pensamentos. Isso, por si só, já ajuda a restaurar a clareza mental de uma forma incrível. O outro sabotador perigoso para a clareza mental é o que a gente pode chamar de junk food de informação. É consumir conteúdo sem parar, sem nenhum objetivo. Sabe, ficar horas rolando feed, vendo vídeo atrás de vídeo que não leva a lugar nenhum, lendo coisas que serão esquecidas em 5 minutos. Isso não só gasta tempo, mas drena a nossa energia mental. Deixa uma sensação de sobrecarga, de estagnação, porque nada daquilo vira ação, vira conhecimento de verdade. Muito bem, agora a gente entra num ponto que muita gente esquece, o equilíbrio entre mente e corpo. Porque, não dá para separar os dois. A saúde do corpo tem um impacto direto mesmo, no desempenho do cérebro. Olha só esse número, é de cair o queixo. O cansaço físico pode diminuir a capacidade do nosso córtex pré-frontal em até 38%. É muita coisa.
Ou seja, quando o corpo é deixado de lado, o cérebro é quem paga a conta. Mas não é só o corpo que afeta a mente. O contrário também é verdade. E para entender isso, a gente precisa ter uma ideia bem clara na cabeça, Que é a seguinte: para o nosso cérebro, não existe diferença entre o que é real e o que é só imaginado. Cada pensamento que a gente tem dispara reações químicas reais no corpo, como se aquilo estivesse acontecendo de verdade aqui e agora. E é por isso que um dos piores sabotadores é viver no passado. Quando uma pessoa fica remoendo uma briga, uma mágoa, um erro antigo, o corpo está ali, produzindo cortisol, adrenalina, os mesmos hormônios de uma situação de perigo real. A pessoa pode estar sentada no sofá, segura, mas o corpo dela está quimicamente preso num estresse que nem existe mais. É viver num estado de alerta constante, sem motivo. E como lidar com isso? A resposta não é tentar não pensar, porque a gente sabe que isso só faz pensar mais ainda, né? O segredo é acolher a emoção. Quando aquele pensamento ruim vier, a ideia é dar um passo para trás e observar, como um espectador. Se perguntar, ué, por que estou pensando nisso agora? Reconhecer o sentimento, sem julgar, e aí sim, de forma gentil, escolher trazer o foco de volta para o presente. É sair do papel de vítima do pensamento e virar um observador. E tudo isso que a gente conversou nos leva ao último hábito. E talvez o mais perigoso de todos, porque ele é meio que a consequência de todo o resto. Viver em estado de estresse crônico. O famoso modo sobrevivência. A diferença é brutal. Quando você está no modo sobrevivência, é o cérebro emocional que está no comando. A gente fica reativo, impulsivo, buscando prazer imediato e sempre com aquela sensação de que está tudo fora de controle. Já um cérebro que está prosperando é o oposto. É o córtex pré-frontal, o nosso CEO, que está no controle. Ele é calmo, planeja, foca em metas de longo prazo. A sensação é de estar no comando da própria vida. Para quebrar esse ciclo vicioso, a ferramenta é a regulação emocional. E tem uma técnica super prática para isso: colocar 3 alarmes para tocar em momentos aleatórios do dia. Quando um alarme tocar, não importa o que se esteja fazendo, a proposta é parar tudo. Fechar os olhos, respirar fundo algumas vezes e repetir mentalmente: estou em segurança, estou no controle. Essas pausas mínimas, mais conscientes, são como um reset para o cérebro. Elas ajudam a desativar o caos e trazer a calma de volta. No fim do dia, o que a gente precisa lembrar é que tudo isso começa e termina no cérebro. Ele funciona como um músculo, e os hábitos que praticamos todo santo dia estão ou fortalecendo ele para o foco, para a clareza, ou para a distração e o estresse. A escolha do treino, digamos assim, é o que define o resultado. Então, só para a gente recapitular os 7 sabotadores que desmascaramos hoje: a troca de tarefas ou multitarefa, a busca por dopamina barata, o ruído constante, o consumo de informação inútil, ignorar o corpo, viver preso no passado e, por fim, a consequência de tudo isso, que é viver em modo sobrevivência. Parecem coisas pequenas, né? Mas o impacto delas é gigante. E isso nos deixa com uma última reflexão, porque saber de tudo isso é o primeiro passo, claro, mas é a ação que realmente transforma. Então, olhando para essa lista, a pergunta que fica no ar é: qual desses sabotadores será o primeiro a ser combatido? Qual pequena mudança pode começar hoje mesmo para retomar o controle e cuidar melhor do nosso cérebro?